Bem, aqui temos razão e proporção, né? Coisa bem trivial, bora lá. E aí tem a palavra razão, vem do latim ratio, que é divisão, é o significado dela. E quando se fala razão, está apenas representando uma fração de A dividido por B. Simples assim. E a definição é o seguinte: dado dois números A e B, com B diferente de zero, que o B fica embaixo, a razão entre A e B representa-se por isso aqui. Você tem A dividido por B ou A dividido por B. E lê-se razão de A para B. Tá aqui de novo, você vai ter duas situações, são os termos, né? O termo aqui em cima e um termo aqui embaixo. A razão tem dois termos. E aqui nessa espécie de divisão, os dois termos são aparentes aí. E cada um deles tem uma situação. O de cima, que é o numerador, é o antecedente, tanto ali quanto aqui. E quem vem depois embaixo é o consequente, tanto ali quanto aqui embaixo. E aí os termos são compostos por antecedentes e consequentes. E também chamamos eles o de cima de numerador e o de baixo denominador. Aí vem um exemplo assim, olha. Uma orquestra formada por 40 homens e 30 mulheres. Aí vem lá, qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Como ele falou primeiro na ordem, homens e mulheres, então é o antecedente e o consequente. É isso que vai colocar. O antecedente em cima e o consequente embaixo. Está feito aí a razão e, claro, a pessoa pode simplificar esse valor. Aí, pede aqui, qual a razão entre o número de mulheres e o número de homens? Apesar que o texto está primeiro homem e depois mulheres, não importa a pergunta fez o contrário. Primeiro colocou mulheres e depois os homens. Então, colocou os antecedentes, depois os consequentes. Claro que as mulheres vão ficar ali na parte superior, onde são os... Então, temos os antecedentes e os consequentes, que já são conhecidos. Numa razão, é muito importante verificar a ordem pela qual estão referidas as duas grandezas. Foi justamente o que eu mostrei aqui essa ideia, que primeiro, mesmo o texto estando escrito dessa forma, mas primeiro a pessoa vai para uma ou para outra de acordo com o que o texto pede. Grandezas diretamente proporcionais. É quando uma aumenta, a outra também aumenta. Temos aqui o senhor Galinácio, faz criações de galinhas. Então, bora observar aqui a tabela dele. Olha, ele tem um número de galinhas e um total de dinheiro para alimentar essas galinhas. Então, são 24 e 24. Se ele aumentar a quantidade de galinhas para 36, ele vai gastar também R$ 34 de ração. Se aumentar para 48, também vai aumentar. Mas se ele tiver pouco dinheiro, então ele pode dividir isso por 2 e vai ter menos ração e, claro, vai alimentar menos galinha. Isso é diretamente proporcional. Essa é a ideia. Olha aí, e toda vez que fizer, ó, ele está dando aqui qual é a razão, aí tem, chama-se o coeficiente da razão. O coeficiente da razão é quando você faz a divisão da razão. O coeficiente está dando 1. 24 por 4 dá 1, 36 por 36 dá 1, 48 por 48 dá 1, e sucessivamente. Esse 1 chama-se coeficiente da razão. E aí vem a razão do número, são galinhas e gastos, certo? A relação que se faz ali. É isso aí. Então, dizemos que o número de galinhas e os gastos em reais com a alimentação são diretamente proporcionais. Esse texto está mais no português, né? Diretamente. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando é constante o quociente entre os valores correspondentes de ambas as grandezas. A esse quociente chamamos constante de proporcionalidade. Esse 1 aqui é a constante de proporcionalidade.
Tudo que você divide, de qualquer coisa que aconteça, sempre vai gerar o mesmo número. E esse mesmo número aqui foi 1, poderia ser outro. Poderia ser 1,5, 2, 3, 0,5. Esse número que acontece na divisão chama-se constante de proporcionalidade. E muitas vezes essa constante de proporcionalidade, a pessoa chama aí de letra K. Então, vamos lá, definição de proporção. Agora vem um pouquinho a mais que a proporção, que é a igualdade entre duas razões. Temos aqui, olha, duas razões, A dividido por B e C dividido por D. Então, A está para B, assim como C está para D. É assim que se lê. E também temos uma situação que faremos o seguinte, as coisas chamadas extremos e meios, onde A, aí tem B, C e D, são os termos da proporção. A e D são extremos. Olha. E por que extremo? Porque ele está ali no início e lá no final do outro ele é o fim. Tá vendo? Extremos e meios. E tem gente que fala meios pelos extremos ou extremos pelos meios. Certo? Então, é extremos e meios. Tanto faz a escrita assim como a escrita assim. E aí temos os extremos. Aqui era para estar verdinha, né? E temos os meios, que é C e B. Por isso que eles se multiplicam assim, ó, os extremos e meios se multiplicam quando é uma proporcionalidade. Quando você tem ali a proporcionalidade, no caso, que ela é diretamente proporcional. E vem aqui as propriedades fundamentais das proporções. Numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, o que é isso? Você multiplica os meios, os extremos, A, D, vai ser igual a BC. Olha, ou então você pega os meios e os extremos, tanto faz. Se eu faço aqui, ó, os extremos, BC vai ser igual ao... Peguei os meios, multipliquei e igualei aos extremos. Poderia fazer também o contrário. Extremos por meios e meios pelos extremos. São os meios e ali são os extremos. Aí isso é um produto, certo? O produto de um é uma multiplicação, né? Multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. É sempre assim. Temos aqui, olha, 4 sobre 7 e 12 sobre 21. Então, você faz assim, ó, 4 vezes 21 vai ser a mesma coisa que 7 vezes 12. Vai dar o mesmo resultado. Isso é uma proporção, certo? E aí, veja uma que não vai dar certo. Quando você faz aqui, ó, 3 vezes 4, certo? Que dá 120, não vai ser igual a 8 vezes 12. Não vai dar isso igual. Então, é diferente. Isso aqui não teve uma proporcionalidade. Não foi proporcional. Aí tem esse exercício de aplicação aqui, olha. Certo? Vai descobrir que valor é esse que está aqui. Aí você faz 2 vezes essa interrogação é igual a 3 vezes o 6. 3 vezes 6 dá 18, né? Aí 18 dividido por esse 2 vai dar 9. Então, aqui dá 9. Que valor eu boto aqui para gerar essa multiplicação daqui? Ó? 3 vezes 6 dá 18. Deu 18. Agora, que valor eu coloco aqui na interrogação para quando eu multiplicar 2 vezes interrogação dá 18? Então, vai ser o 9, né? E aí tem, pode ver lá, 2 vezes interrogação é igual a 3 vezes o 6, e 2 vezes interrogação é 18. E a interrogação fica sozinha e o 2 passa para dividir o 18 para achar o valor 9 ali. Então, aí, olha aqui, tem 25. 5 sobre interrogação e 25 sobre 20. Aí, 5 vezes 20 dá 100. Que valor eu coloco aqui na interrogação para que gire 100? Claro que vai ser o 4, né? 4 vezes 25 dá 100. Então, é uma coisa bem trivial que dá para fazer aí, não é isso? Então, espero que compreenda essa situação aí.
Aqui tem mais uma coisinha, olha. Veja só, vai acontecer alguns. E aqui tem a escala, que já foi falado. A escala é o comprimento do desenho real. Não, é o comprimento do desenho dividido pelo real. A pessoa pega uma planta baixa, ou o desenho de um carro, ou uma foto de um carro. Tira uma foto da lateral de um carro. Aí a pessoa mede a lateral de um carro. Aí bota aqui, bora que o desenho ele tenha 10 centímetros. Né? A fotozinha que a pessoa fez, ela tenha 3 centímetros. E o carro tenha 3 metros. Então, cada centímetro daqui equivale a 1 metro da vida real. Mas como vai ficar tudo em centímetro, então cada centímetro aqui em cima equivale a 100 centímetros aqui embaixo. Essa é a ideia utilizada em mapas, em tudo, certo? Aqui, está aqui, a escala dele é 1 por 87, aí 1 por 160, 1 por 220, por aí vai. Esse é o tipo de escala que trabalhamos muito por aí. É só saber que o desenho é em cima e a realidade é embaixo e botar tudo na mesma unidade, certo? Se é centímetro, vai ficar tudo centímetro. Também utilizado aqui para fazer ampliar desenhos, entendeu? Tem um desenho com pequeno ou grande e a pessoa ou vai diminuir ou vai aumentar para fazer a escala dele, trabalhando escala. É isso aí, espero que tenha entendido.